Olá, amigos, amigas. Nós apresentamos, né, nesse mês internacional da mulher, uma performance literária baseada, inspirada na obra de Garcia Lorca, A Casa de Bernarda Alba. Um texto extremamente interessante e muito difícil também para ser apresentado, porque vocês sabem que nós colocamos na performance literária os grandes clássicos da literatura, os grandes personagens, e contamos essas histórias e introduzimos elementos interessantes, pensados, pesquisados dentro da performance literária. E com A Casa de Bernarda Alba, a dificuldade é que é um texto de teatro, e com várias mulheres conversando em conflito numa casa, e é uma obra de teatro, ou seja, é muito difícil não iríamos reproduzir esses diálogos diretamente. Então tivemos que verter para a prosa. Isso quer dizer o seguinte, que eu passei a contar certos diálogos entre os personagens, né? Então demorou muito tempo para aprimorar essa passagem de nível de comunicação, né? Mas o interessante mesmo é que Garcia Lorca escreveu essa peça em 1936. E assim que ele terminou de escrever, um mês depois ele foi assassinado pelo regime franquista, né? E é interessante isso também, eu contei isso para as pessoas que estiveram presentes, que Garcia Lorca incomodava o futuro regime dominante justamente por três questões principais. Uma, que era um poeta sensível. Os autoritários e ditadores não gostam de poetas sensíveis. Outro aspecto, o Garcia Lorca tinha amizades com pessoas do espectro socialista, internacional. O regime direitista não toleraria isso. E outro aspecto era a escolha homoafetiva de Garcia Lorca, né? E o que estava por trás do franquismo? Uma sociedade autoritária, principalmente baseada na família repressora e na instituição religiosa. Ou seja, duas instituições poderosas e a ideologia que se adequava ao pensamento sombrio da época, né? Tanto é que o franquismo se alia depois ao nazismo de Hitler, né? Então, mas é interessante que o autor isolou numa casa grande, numa casa de proprietários de bem de vida, várias mulheres. Não há personagem homem dentro da casa. Tem Bernarda Alba com 60 anos de idade, a sua mãe Maria Josefa com 80 anos e louca, e as filhas. E é interessante os nomes que Garcia Lorca dá a essas filhas de Bernarda. A Angústias é a mais velha, com 39 anos. Depois tem Madalena, tem a Adela tem 24 anos, tem, enfim, Martírios com 24 anos. Enfim, os nomes dizem muito para uma família repressiva e sendo dominada por uma mulher, uma matriarca poderosa. E naquela época, vocês sabem que as mulheres eram preparadas para o casamento. Não havia a possibilidade de escola e de escolaridade para as mulheres. Elas precisavam se preparar para o casamento. Quando isso não acontecia, a sua vida entrava não só na angústia, mas também entrava em declínio, né? E o autor, o que faz? Nos coloca diante da instituição familiar. Naquela época, para deixar claro que até nos dias de hoje, como é impressionante a clareza. E ele isola o homem, isola o único homem da casa, o Benavides, Antônio Maria Benavides, está morto. E ele surge na peça, não dentro de casa da Bernarda, ele está na igreja recebendo os últimos, as honras, as rezas
Então nem dentro de casa ele está morto, só fica resíduos de Benavides na casa. Mas é impressionante porque Bernarda Alva nos mostra com toda clareza como a ideologia machista não tem sexo. Essa é a grande questão de Garcia Lorca, em demonstrar por A mais B, com a clareza impressionante, que o machismo é uma ideologia e, portanto, não tem sexo. Ele pode ser exercido por mulheres, por homens, por crianças, por velhos, enfim. É uma ideologia atrasada e que pode acometer todo tipo de gente, de raça, de credo, enfim, de religiões, enfim. É um problema extremamente sério. E ele mostra essa opressão da matriarca sobre as filhas. E é interessante que surge uma outra figura masculina na história, que é justamente o Pepe Romano, que se interessa pela filha mais velha de Bernarda, que tem justamente uma herança maior que as demais, porque Angústias é do primeiro casamento de Bernarda Alva, e esse Benavides é o segundo marido de Bernarda Alva. Então, ela tem 39 anos, dizem que é feia, muito feia, que não tem graça e um tanto fanhosa, como o pai, mas com muito dinheiro. Então, isso, segundo as irmãs, fez com que Pepe Romano se interessasse por ela e não pelas mais novas. E vocês imaginam os conflitos que surgem a partir disso, né? Mas a Angústia não é muito passiva. Ela diz também que o dinheiro pode valer mais que a beleza, mas ela devia ter lá o charme dela, devia ter algum encanto, porque o Pepe Romano se dava bem à noite, à alta da noite, com ela, né? Mas o problema é que naquela situação de carência afetiva, de repressão, de comportamento, em que as pessoas não podiam rir, não podiam fazer festa, e fora com a morte de Benavides, decretado por Bernarda Alva um luto de 8 anos, como fizeram com o pai e com o avô. E essas mulheres passaram a costurar, a bordar dentro de casa. E a mãe decreta que nem os ventos da rua entrarão nessa casa. Então, quando há essa possibilidade dos afetos entre homem e mulher, que representava o Pepe Romano, as irmãs, duas delas, né, Martírios e Adela, se interessam por Pepe. Então, começa a fantasiar. Martírios achava que estava longe desses problemas, porque era muito feia, e que a feiura para ela a afastava dos homens. Mas não aconteceu, porque ela começa a ter um amor silencioso por Pepe Romano. E a dela, como era mais nova, pela lógica, Pepe Romano deveria se interessar por Adela, que tinha 20 anos. Pepe Romano, 25. E era o mais charmoso do bairro, da cidade. Então, essa lógica foi invertida, né? Então, o conflito principal se dá em razão desses sentimentos e da repressão da mãe, uma matriarca muito poderosa. É interessante também, que eu ressaltei na performance, que não garanto que o autor tiver essa intenção, que era justamente a figura de La Pôncia, que é a governanta da casa, e que tinha um poder impressionante, com chavos, com uma pessoa com outra, em contar histórias, ouvir coisas que não deveria ouvir e contar para os outros. La Pôncia tinha um poder extremamente presente na casa, e nos leva a pensar que o capataz muitas vezes é mais duro que o patrão, né? E outra mulher poderosa, ou seja, duas mulheres poderosas, e ao mesmo tempo ela brinca, ela tem um charme dela, que ela brinca com as moças, conta como foi pedido em casamento. Era uma delícia ouvir essas histórias de La Pôncia, né? Como o marido
se aproximou dela e falou: venha para cá, Ponce, que eu vou agarrá-la. Né? E as moças riam. Né? E as moças perguntam: olá, Ponce, e como se deu o seu casamento? Ah, foi muito malo. Por quê? Vocês precisam prestar atenção. Muitos maridos, no primeiro mês, no primeiro momento, ficam com você na cama. No segundo, eles vão para a mesa. E no terceiro, para a bebida. E no quarto, para a taberna. Ou seja, vão se afastando e se transformam. E as moças riem com essa história, né? E fazem perguntas, mas na verdade La Ponce está deixando transpirar também um pouco da sensualidade e da sexualidade, que é espantoso nessa obra de Garcia Lorca, como ele consegue, sob um clima repressivo, criar uma movimentação libidinal através dos diálogos, impressionante. E é um trabalho de inspiração da sexualidade muito interessante e do poder das pessoas. Mas eu vejo que eu não vou contar para vocês o final da história, porque afinal o mágico não conta o segredo da sua magia, né? Mas é muito interessante, uma obra primorosa, e nós tivemos muito orgulho de apresentarmos aqui no Instituto Argumentos, Ciência e Cultura essa obra, e essa homenagem a Garcia Lorca, que é um pensador universal muito importante, né? E a Espanha também, a performance trata disso, de colocar tudo isso no contexto devido à situação de guerra civil e logo em seguida a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a opressão e o sofrimento de um povo diante da mão pesada de ditaduras e de destruições, e mostrando que ao mesmo tempo que tudo isso acontece, também os sentimentos bons, as pessoas lutam, as pessoas enfrentam essas situações, e estamos aqui em situações dramáticas também, mas não desistiremos. Essa é a mensagem da obra de Garcia Lorca. Não desistir nunca, e sempre trabalharmos para que a vida seja melhor. A pergunta que se faz é a seguinte: as pessoas precisam dessas grandes obras para viver? Não. Mas disse um literato, um colega nosso, algum tempo atrás, o Antônio Medina, nos disse que todos nós podemos viver sem os livros, inclusive sem os bons livros, mas com eles podemos viver melhor. Não se esqueçam disso.